O som suave do vento balançando as árvores era o único ruído naquela madrugada tranquila. A pequena casa de tijolos que Rafael havia construído com suas próprias mãos permanecia em silêncio. Cada parede carregava lembranças da vida que ele e Marina haviam sonhado. Mas agora parecia um monumento à saudade. Rafael acordou antes mesmo de o primeiro raio de sol atravessar as janelas. O quarto, simples e modesto, ainda tinha o cheiro de café e pão do dia anterior. Ele levantou-se devagar, com o corpo pesado de cansaço. Desde a morte de Marina, o sono nunca mais fora reparador. A casa, apesar de pequena, estava cheia de vida. Mas naquele momento, os gêmeos, Sofia e Lucas, ainda dormiam profundamente no quarto ao lado. Ele caminhou até a cozinha, sentindo o piso frio sob os pés, e começou sua rotina diária. A cafeteira, velha e fiel, começou a preparar o café, enchendo o ar com seu aroma familiar. Rafael suspirou enquanto olhava pela pequena janela, observando o céu ainda escuro. No passado, ele e Marina costumavam fazer o café juntos, rindo e conversando sobre o dia que os esperava. Agora, a solidão era sua única companheira nas primeiras horas do dia. Enquanto o café borbulhava, ele passou a mão no rosto, tentando afastar o cansaço. O trabalho como pedreiro o exauria, mas cuidar dos gêmeos era a verdadeira batalha. Sofia, curiosa e falante, sempre fazia perguntas demais. Lucas, mais quieto, era teimoso na hora das refeições. Cada dia era uma nova prova de resistência. De repente, ouviu um leve barulho vindo do corredor. Sofia, como sempre, era a primeira a acordar. Com os cabelos bagunçados e os olhos ainda sonolentos, apareceu na cozinha. "Papai, o sol já acordou?" perguntou ela, com a doçura que sempre suavizava o peso no peito de Rafael. Ele sorriu, mesmo sentindo a dor da ausência de Marina, e respondeu: "Quase, minha pequena. Vamos acordar seu irmão e começar o dia." Rafael saiu de casa logo após o café, com Sofia e Lucas ainda se ajeitando para começar a manhã com Dona Lúcia. O céu, que antes era uma imensidão escura, agora estava tingido de laranja e rosa, sinalizando o início de mais um dia quente. A pequena cidade parecia acordar junto com ele. As ruas de terra batida, com casas simples e espaçadas, ainda estavam vazias, mas logo seriam preenchidas pelo movimento dos vizinhos e dos trabalhadores da região. Ele caminhou até a obra onde trabalhava, localizada no fim da estrada principal. O cheiro de cimento fresco e o som dos primeiros martelos batendo já enchiam o ar quando ele chegou. O canteiro de obras era uma estrutura inacabada de tijolos e vigas expostas. O esqueleto de uma casa que um dia abrigaria uma nova família. Rafael pegou suas ferramentas desgastadas e começou o trabalho. Sua mente já acostumada ao peso do martelo e à monotonia repetitiva do serviço. O suor rapidamente escorria pelo seu rosto, enquanto ele assentava tijolos, ajustava cimento e preparava a estrutura. No intervalo do meio da manhã, Rafael se sentou em uma sombra improvisada ao lado dos colegas de trabalho. As conversas eram sempre as mesmas. Sobre o tempo, futebol ou sobre os desafios de sustentar uma família. Os homens falavam de suas esposas e filhos com uma leveza que, para Rafael, parecia um peso insuportável. Ele ouvia em silêncio, mordendo um pedaço de pão, enquanto seus pensamentos vagavam de volta para casa. Pensava em Sofia e Lucas, se estavam bem, se comiam direito, e em como ele se esforçava para preencher a ausência de Marina. À tarde, o calor aumentava, tornando o trabalho mais exaustivo. Rafael mantinha-se focado, movido pela necessidade de terminar o dia e voltar para seus filhos. O serviço de pedreiro, por mais cansativo que fosse, era um escape momentâneo da dor, um esforço físico que contrastava com o peso emocional que carregava diariamente. Contudo, ele sabia que ao fim do dia, a realidade o aguardava em casa. E com ela, uma batalha muito maior. Quando Rafael chegou em casa, o sol já estava se pondo, tingindo o céu com tons dourados e rosados. O som das risadas de Sofia e Lucas ecoava pela pequena sala de estar. Ao entrar, ele viu os gêmeos brincando com blocos de madeira no chão, enquanto Dona Lúcia, sentada no velho sofá, observava-os com um sorriso suave no rosto. Ela era uma presença constante na vida da família desde a morte de Marina, sempre aparecendo para ajudar com as crianças, trazendo pães frescos e palavras de consolo. A sala de estar era modesta, com móveis antigos e desgastados pelo tempo. As paredes estavam decoradas com fotos da família, retratos que agora pareciam distantes para Rafael, especialmente as que incluíam Marina, sorrindo ao lado dos filhos. Cada imagem era uma lembrança dolorosa de tempos mais felizes. "Boa tarde, Rafael", disse Dona Lúcia, levantando-se devagar. Ela já estava na casa dos 60, mas seus movimentos ainda eram firmes,
e seus olhos atentos. As crianças se comportaram bem hoje, completou, enquanto Lucas, com seu jeito mais quieto, corria para abraçar o pai. Rafael se ajoelhou para abraçar o filho, sentindo uma leveza momentânea com aquele gesto. Obrigado, Dona Lúcia. Eu não sei o que faria sem a senhora, disse Rafael, visivelmente cansado após um longo dia de trabalho. Ele se sentou na mesa da cozinha, enquanto Sofia, sempre curiosa e cheia de energia, já estava fazendo perguntas sobre o que o pai havia construído naquele dia. Dona Lúcia trouxe a ele uma caneca de café recém-feito. Você precisa descansar, Rafael, disse ela, com sua voz calma e firme. Seus filhos precisam de você forte, e você não pode carregar esse peso sozinho para sempre. Rafael suspirou, esfregando as mãos no rosto. É difícil. Às vezes sinto que estou falhando. Marina sempre foi o coração desta casa. Eu tento, mas é como se faltasse algo. Dona Lúcia sentou-se ao seu lado, colocando a mão no ombro dele. Você está fazendo o melhor que pode, e isso é o que importa. As crianças têm sorte de ter você. As palavras dela sempre carregavam uma sabedoria que ele respeitava. Aquela mulher, que já havia perdido muito em sua própria vida, compreendia o peso que ele carregava. Obrigado, murmurou Rafael, enquanto olhava para os gêmeos brincando. O sorriso de Sofia e Lucas, alheios às preocupações do mundo, era o que o mantinha firme. Mesmo com o vazio deixado por Marina, Rafael sabia que, com o apoio de Dona Lúcia e seu amor pelos filhos, ele encontraria a força para continuar. Na manhã seguinte, o dia começou como qualquer outro. Rafael estava novamente no canteiro de obras, suado e focado no trabalho pesado de levantar uma parede de tijolos sob o sol escaldante. O som dos martelos e o ranger das ferramentas preenchiam o ambiente, abafando seus pensamentos. A rotina era sua fuga da dor constante, uma forma de manter sua mente ocupada. Até aquele momento, os problemas de casa pareciam distantes, isolados do barulho e da poeira da construção. Por volta do meio-dia, Rafael se abaixou para pegar um balde de cimento quando ouviu uma voz desconhecida atrás de si. Você é Rafael, não é? A voz era firme, seca, o suficiente para interromper o ritmo de trabalho. Rafael se levantou, limpando as mãos sujas de cimento em um pano velho, e se virou para encarar o homem que agora estava parado à sua frente. Ele era alto, de aparência séria, vestindo roupas bem passadas, que contrastavam com o ambiente poeirento da obra. Sim, sou eu. Posso ajudar? Respondeu Rafael, ainda sem entender a razão daquela visita inesperada. O homem cruzou os braços, seu olhar fixo em Rafael, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Meu nome é Miguel, ele começou, sem rodeios. Precisamos conversar, é sobre seus filhos. O ar pareceu se tornar mais denso. O desconforto começou a crescer dentro de Rafael, seus pensamentos rapidamente indo de encontro a Sofia e Lucas. O que tem meus filhos? Ele perguntou, com o tom de voz mais firme do que pretendia. Miguel deu um passo à frente, a expressão no rosto imutável. Esses filhos não são seus, Rafael, são meus. As palavras atingiram Rafael como um soco. Por um momento ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. O que você está dizendo? Isso é ridículo. A raiva e a incredulidade se misturaram em sua voz. Marina e eu tivemos esses filhos juntos. O que você quer com isso? Miguel não hesitou. Marina e eu tivemos um relacionamento antes de vocês. Esses gêmeos são meus. Eu sou o pai deles. A oficina inteira parecia ter silenciado, e o som dos trabalhadores ao fundo desapareceu, como se o mundo ao redor de Rafael estivesse se fechando. Seu coração disparou, e um turbilhão de emoções começou a crescer dentro dele. Raiva, negação, medo. Isso não pode ser verdade! Murmurou ele, tentando manter o controle, mas sentindo-se prestes a perder tudo o que lhe restava. Rafael parado no meio do canteiro de obras, ainda digerindo as de Miguel. O calor que antes parecia suportável, agora o sufocava, e o suor escorria não apenas pelo esforço físico, mas pela confusão que se instalava em sua mente. Ele tentou falar, mas sua garganta parecia seca. Isso não pode ser verdade. Marina nunca mencionou nada sobre você. Nunca. Miguel, impassível, manteve-se firme, sem desviar o olhar. Ela nunca te contou porque não sabia. Eu só descobri recentemente que sou o pai biológico. Mas agora que sei, vou fazer o que for preciso para estar na vida dos meus filhos. Rafael sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A raiva misturava-se com o medo e a dor. Ele conhecia Marina como ninguém, ou pelo menos achava que conhecia. O relacionamento deles sempre fora construído sobre confiança, mas agora esse estranho surgia, pondo em dúvida tudo o que ele acreditava ser verdade.
A ideia de que seus filhos, poderiam não ser dele era insuportável. Ele deu um passo para trás, buscando apoio em uma pilha de tijolos próximos. Você está mentindo, disse ele, a voz trêmula, mas com uma fúria crescente. Essas crianças são minhas. Eu as criei. Marina e eu, nós éramos uma família. Miguel suspirou profundamente, como se já esperasse a reação de Rafael. Eu não estou aqui para brigar. Estou aqui pelos meus filhos, e vou levá-los, mesmo que eu precise ir à justiça para provar isso. As palavras de Miguel atingiram Rafael com força. Seus pensamentos eram um turbilhão de dúvidas. Como Marina poderia ter escondido algo assim? Por que nunca mencionou Miguel? Ele estava furioso, traído pela memória de sua esposa. Mas, ao mesmo tempo, o medo de perder Sofia e Lucas o consumia. De repente, a realidade o atingiu como um golpe. Ele estava sozinho, sem Marina, sem respostas. E agora, um estranho ameaçava tirar dele a única coisa que ainda dava sentido à sua vida. Rafael passou o restante do dia em um estado de choque, suas mãos executando o trabalho na obra quase de maneira automática. Os sons do canteiro de obras, martelos batendo, o arrastar do cimento, eram abafados por um único pensamento. E se Miguel estiver dizendo a verdade? Ao final do expediente, Rafael voltou para casa, sentindo-se esmagado pela dúvida. Dona Lúcia estava na cozinha com Sofia e Lucas, ajudando-os a desenhar em papéis espalhados pela mesa. O riso das crianças costumava aquecer seu coração, mas agora parecia distante, como se ele estivesse vendo tudo através de uma lente embaçada. Boa noite, Rafael, disse Dona Lúcia com sua habitual doçura, mas Rafael mal conseguiu responder, murmurando um boa noite antes de subir para o quarto. Fechou a porta com força, como se estivesse tentando bloquear o peso do mundo que se acumulava sobre seus ombros. Ele foi direto para o guarda-roupa de Marina. As roupas ainda estavam penduradas, com o perfume dela vagamente impregnado no tecido. Rafael começou a vasculhar gavetas e caixas, buscando qualquer pista, qualquer pedaço de informação que pudesse esclarecer se aquilo que Miguel dissera tinha algum fundo de verdade. Após uma hora de busca frenética, ele encontrou uma pequena caixa de madeira no fundo do guarda-roupa, uma que nunca havia notado antes. Suas mãos tremiam enquanto a abria. Dentro havia cartas antigas, escritas à mão, endereçadas a Marina. As palavras nas primeiras linhas eram um golpe no peito. Elas eram de Miguel. Nos textos, Miguel falava sobre o relacionamento que eles tiveram antes de Rafael entrar na vida de Marina. Ele mencionava como havia partido para outra cidade por causa de um trabalho, deixando Marina sozinha. Em uma das cartas, o tom mudava. Miguel falava sobre a descoberta de que ela estava grávida e mencionava a decisão de ir embora para sempre, pois não se sentia pronto para ser pai. Rafael largou as cartas, o coração acelerado. A raiva e a tristeza se misturavam em sua mente, mas uma verdade amarga começou a se formar. Marina guardara esse segredo. E agora, anos depois, isso voltava para assombrar sua vida. As cartas confirmavam a existência de Miguel no passado. Mas uma coisa era clara para Rafael. Ele era o pai de Sofia e Lucas, não pelo sangue, mas pelo amor e pelo tempo que dedicou a eles. Contudo, sabia que aquilo não seria suficiente para afastar Miguel. Exausto e perturbado, Rafael fechou os olhos, sabendo que a luta estava apenas começando. Na manhã seguinte, Rafael acordou com a cabeça ainda pesada pelos pensamentos que o atormentaram durante a noite. As cartas de Miguel estavam sobre a mesa ao lado da cama, como uma ferida aberta. Ele sabia que precisava agir. A vida tranquila que ele havia construído ao lado de Sofia e Lucas estava prestes a ser devastada por uma batalha que ele jamais imaginou ter que enfrentar. Ao descer para a cozinha, encontrou Dona Lúcia preparando o café da manhã para as crianças. "Você está bem?" perguntou ela, com um olhar preocupado. Rafael apenas balançou a cabeça. "Tenho que resolver algumas coisas hoje", disse ele, com a voz cansada. "Vou procurar um advogado." Aquelas palavras eram amargas em sua boca, mas ele sabia que era a única maneira de proteger seus filhos. Dona Lúcia assentiu em silêncio, percebendo a gravidade da situação. Ao chegar ao pequeno escritório de advocacia da cidade, Rafael sentiu o peso da incerteza sobre os ombros. O advogado Dr. Caio era um homem de meia idade, com uma expressão severa e atenta. Rafael explicou a situação com a voz tensa, detalhando a chegada de Miguel e as cartas que encontrara. "Ele quer a guarda das crianças, e eu não posso deixar isso acontecer." Dr. Caio ouviu atentamente, balançando a cabeça ocasionalmente. "Bom, Rafael, o fato de Miguel ser o pai biológico complica as coisas.
Mas isso não significa que ele tenha um direito automático sobre as crianças. O vínculo que você construiu com eles é extremamente importante. Vamos precisar de testemunhos e, claro, apresentar um caso forte de que o bem-estar deles está ligado a permanecerem com você. Rafael sentiu uma onda de alívio ao ouvir aquelas palavras, mas também sabia que estava entrando em um terreno perigoso. A verdade biológica poderia ser usada contra ele. E quanto a essas cartas? Perguntou Rafael, entregando-as ao advogado. Dr. Caio leu rapidamente. Isso pode ajudar, disse ele enquanto examinava o conteúdo. Essas cartas mostram que Miguel abandonou Marina, sabendo que ela estava grávida. Isso pode contar muito no tribunal, especialmente se conseguirmos demonstrar que ele não tinha interesse em ser pai até agora. Rafael assentiu, sentindo uma leve esperança, mas ainda estava longe de se sentir tranquilo. E agora? Perguntou. Agora, disse Dr. Caio, fechando as cartas, preparamos a defesa. Isso vai ser uma batalha difícil, Rafael, mas não impossível. Miguel pode ter laços de sangue, mas você tem algo mais forte. A história de amor, cuidado e sacrifício que construiu com Sofia e Lucas. Quando Rafael saiu do escritório, o sol do meio-dia brilhava forte, mas ele não sentia calor, apenas o peso de tudo que estava por vir. Ele sabia que a batalha legal estava apenas começando, e a ideia de lutar pelo direito de continuar sendo o pai de seus filhos enchia seu peito de uma mistura de medo e determinação. Os dias que seguiram ao encontro com o advogado foram tensos e angustiantes para Rafael. A rotina, antes cansativa, mas de alguma forma familiar e acolhedora, agora era permeada por uma ansiedade constante. Cada som da campainha ou telefonema o fazia congelar, temendo que fosse mais uma movimentação de Miguel ou um aviso do tribunal. Certa tarde, enquanto terminava uma parede em uma obra próxima ao centro da cidade, Rafael recebeu uma ligação que o fez tremer. Do outro lado da linha, uma voz fria e oficial informava que Miguel havia dado entrada no processo judicial. Ele está alegando seus direitos como pai biológico, explicou a voz da assistente do advogado. Rafael sentiu o sangue esvair-se de seu rosto. As palavras ressoaram como um sino distante, trazendo à tona o medo que ele tentava esconder. Ao chegar em casa naquela noite, Sofia e Lucas corriam pela sala, suas risadas ecoando pela pequena casa. Rafael se forçou a sorrir para eles, mas o peso da ameaça iminente o sufocava. Enquanto as crianças brincavam, ele foi para o quintal para tentar clarear a mente. Sentado na velha cadeira de balanço que havia feito para Marina, olhou para o horizonte, enquanto as sombras da noite se aproximavam. Como posso perder meus filhos? Murmurou para si mesmo, com os olhos presos nas estrelas que começavam a surgir no céu. No entanto, o momento de calmaria foi interrompido por algo que ele temia. Ao voltar para dentro, Dona Lúcia o esperava com uma expressão séria. Rafael, Miguel esteve aqui mais cedo, disse ela, tentando não alarmá-lo demais. Ele trouxe presentes para as crianças. Rafael sentiu uma pontada de raiva. Ele não tem o direito de se aproximar deles sem me avisar. Esbravejou, com o peito se apertando. Ele entrou na sala de estar, onde os gêmeos brincavam com 2 novos brinquedos caros, um carrinho de controle remoto e uma boneca de luxo. Sofia e Lucas, inocentes da tempestade que se formava ao redor deles, riam e mostravam os presentes com orgulho. Olha, papai, o moço trouxe pra gente, exclamou Sofia com seus olhos brilhando de felicidade. Rafael, com o coração partido, se ajoelhou ao lado deles. Tentou sorrir, mas sentiu o peso da situação crescer. Aquilo não era só um presente. Era uma tentativa de Miguel de conquistar seus filhos, de se inserir nas suas vidas. Que bom, princesa. Mas papai vai comprar mais brinquedos para vocês em breve, tá? Disse ele com a voz trêmula. Quando as crianças finalmente foram para a cama, Rafael ficou horas acordado, lutando contra a sensação crescente de perda e impotência. Ele sabia que Miguel não pararia, que a batalha pela guarda seria cruel. Sentiu-se esmagado pela pressão, mas uma coisa era certa. Ele não iria desistir de seus filhos sem lutar até o fim. Na manhã seguinte, a tensão ainda pairava sobre Rafael. Ele precisava de respostas, algo que o ajudasse a entender por que Miguel estava tão determinado a reivindicar os gêmeos agora, após tantos anos. O peso dessa incerteza não lhe dava paz. Durante o café da manhã, Sofia e Lucas brincavam animadamente, alheios ao que acontecia. Mas Rafael sentia o coração apertado cada vez que os olhava. Como ele poderia proteger seus filhos sem saber toda a verdade? Decidido a descobrir mais sobre o passado de Marina, Rafael procurou o único amigo que poderia lhe dar respostas: Henrique.
um velho colega de infância de Marina que sempre esteve por perto, especialmente nos momentos mais difíceis da vida dela. Henrique agora morava na cidade vizinha, e Rafael não perdeu tempo em dirigir até lá, ansioso e aflito. A casa de Henrique era simples, com um jardim mal cuidado e paredes descascadas. Ao abrir a porta, Henrique o recebeu com um olhar surpreso. "Rafael, há quanto tempo?", disse ele com um sorriso tímido, mas que logo desapareceu ao ver a expressão séria no rosto de Rafael. "O que aconteceu?". Sem rodeios, Rafael foi direto ao ponto. Contou sobre a chegada de Miguel, as cartas que havia encontrado e a batalha legal que se aproximava. Henrique ouviu em silêncio, o rosto dele se fechando conforme Rafael narrava os últimos acontecimentos. Quando Rafael terminou, Henrique respirou fundo e balançou a cabeça. "Eu sabia que esse dia poderia chegar", disse ele, com um olhar triste. "Marina nunca me contou tudo, mas eu sabia que ela guardava segredos sobre Miguel." Henrique então começou a revelar o que sabia. Ele explicou que antes de Rafael entrar na vida de Marina, ela e Miguel tinham um relacionamento sério. Quando ela engravidou, contou a Miguel, esperando que ele assumisse a responsabilidade. Mas em vez disso, Miguel desapareceu, partindo para uma nova cidade e deixando Marina sozinha para enfrentar a gravidez. "Ela ficou devastada", contou Henrique, a voz pesada de emoção. "Foi quando você apareceu, Rafael. Você trouxe esperança para ela." Rafael sentiu um misto de raiva e dor ao ouvir as palavras de Henrique. Miguel abandonou Marina e agora queria roubar seus filhos? Ele apertou os punhos, a fúria crescendo dentro dele. "Ela nunca me contou nada disso", disse Rafael, a voz baixa, quase inaudível. Henrique suspirou. "Ela tinha medo, Rafael. Medo de que isso voltasse para assombrá-la. E agora, parece que está voltando." Rafael saiu da casa de Henrique com o coração pesado. A revelação do abandono de Miguel lhe dava forças para lutar, mas também lhe trazia uma nova dor, porque Marina não confiou nele o suficiente para contar a verdade. No entanto, ele sabia que a questão agora não era mais sobre o passado, era sobre o futuro de seus filhos. E uma coisa era certa: ele não permitiria que Miguel, depois de tudo, tirasse de Sofia e Lucas o pai que sempre esteve ao lado deles. O dia da audiência chegou mais rápido do que Rafael esperava. O tribunal, um prédio simples de paredes claras e janelas altas, parecia intimidante naquela manhã fria. Rafael se sentia tenso, o nervosismo apertando seu estômago. Do lado de fora, segurando as mãos de Sofia e Lucas, ele olhava ao redor, buscando algum tipo de força nas pequenas coisas. As crianças, ainda inocentes quanto ao que estava por vir, brincavam despreocupadamente, segurando um ao outro pelas mãos. O amor deles era evidente, mas Rafael sabia que o tribunal não consideraria apenas o afeto. Ao entrarem no tribunal, Rafael sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros. As paredes altas e o ar solene do local traziam um clima de seriedade que ele não podia ignorar. Do outro lado da sala viu Miguel, sentado ao lado de seu advogado. Miguel estava sério, o rosto impassível, mas a tensão entre os dois era palpável. Ele não parecia o mesmo homem que havia abandonado Marina anos atrás. Ele estava agora determinado, como se estivesse pronto para qualquer coisa. Quando o juiz entrou na sala, o ambiente ficou ainda mais silencioso. O som de martelos e serras da obra parecia distante agora. Dr. Caio, o advogado de Rafael, se levantou para começar a defesa. Ele apresentou um argumento sólido. Rafael não era apenas o pai legal de Sofia e Lucas, mas era também o único pai que eles conheciam. Ele trouxe à tona os anos de amor, dedicação e cuidado que Rafael havia dado aos gêmeos, descrevendo como ele sempre esteve presente, mesmo em meio ao luto pela morte de Marina. A revelação mais poderosa, contudo, veio com as cartas de Miguel. Dr. Caio leu trechos das cartas em voz alta, expondo o abandono de Miguel durante a gravidez de Marina. A sala ficou em silêncio pesado enquanto cada palavra ecoava, revelando como Miguel havia fugido de suas responsabilidades. E agora, anos depois, tentava voltar para reivindicar algo que jamais lhe pertenceu de fato. Quando Miguel se levantou para falar, ele tentou justificar suas ações, alegando que havia mudado e que tinha o direito de estar na vida de seus filhos. Seu advogado argumentou que, como pai biológico, Miguel deveria ter direitos legais sobre Sofia e Lucas, independentemente de seu passado. Mas a defesa de Rafael foi clara e firme. Dr. Caio concluiu dizendo que paternidade não era apenas sobre laços biológicos, era sobre estar presente, amar e proteger. Rafael, disse ele olhando diretamente para o juiz, é o pai dessas crianças em todos os sentidos que importam.
O juiz ficou em silêncio por alguns minutos, lendo os documentos à sua frente. O coração de Rafael batia forte no peito. Finalmente, o juiz ergueu o olhar e proferiu sua decisão. A guarda total das crianças seria mantida com Rafael. Miguel, devido ao abandono passado e à estabilidade emocional e familiar que Rafael provia, teria restrições severas ao contato com os gêmeos. O alívio inundou Rafael. Ele fechou os olhos por um momento, deixando o peso do medo esvair-se de seu corpo. Sofia e Lucas correram até ele, abraçando-o sem entender a profundidade do que acabara de acontecer. Miguel saiu da sala em silêncio, derrotado. Naquele momento, Rafael soube que tinha vencido. A batalha foi dura, mas seu amor pelos filhos prevaleceu. O silêncio que dominou a sala do tribunal após a decisão do juiz parecia eterno. O coração de Rafael ainda batia forte, ecoando em seus ouvidos, enquanto ele processava as palavras que acabara de ouvir. Ele havia vencido. As palavras do juiz eram definitivas. Sofia e Lucas permaneceriam com ele. A pressão que o havia sufocado por semanas começou a aliviar, como se o peso de todo o mundo estivesse sendo retirado de seus ombros. Rafael olhou para os filhos, sentindo um amor tão profundo que mal conseguia respirar. As crianças, alheias à gravidade do momento, brincavam distraidamente nos bancos do tribunal. Sofia com seu sorriso luminoso e Lucas concentrado em seu carrinho de brinquedo. Eles não entendiam que naquele instante, sua vida havia sido completamente decidida, sua segurança garantida pelo homem que eles conheciam e amavam como pai. Do outro lado da sala, Rafael viu Miguel se levantar lentamente. O semblante de derrota no rosto de Miguel era inegável, os ombros curvados, como se todo o orgulho tivesse sido esmagado pela decisão. Rafael, por um momento, sentiu uma estranha mistura de alívio e pena, não por Miguel, mas pelo homem que ele poderia ter sido. Mas mais do que tudo, sentia a firmeza de que a justiça havia sido feita. Miguel havia tentado destruir o que Rafael construiu, mas no fim, a verdade prevaleceu. Parabéns, Rafael, disse Dr. Caio, apertando sua mão com um sorriso de satisfação. Foi uma luta difícil, mas você conseguiu. A decisão do juiz foi clara. Miguel não poderá interferir mais na vida dos seus filhos. Rafael agradeceu em voz baixa, ainda meio atordoado pela vitória. As palavras de Dr. Caio ecoavam na sua mente. Miguel não poderá interferir mais. Aquilo era mais do que alívio. Era uma certeza de que a batalha havia chegado ao fim. Miguel havia sido punido pelo passado, pela negligência e pelo egoísmo que o afastaram de Marina, e agora de Sofia e Lucas. Enquanto Miguel saía da sala, Rafael sentiu uma última pontada de raiva, mas também a certeza de que havia feito o que era certo. Ele pode ser o pai biológico, mas nunca será o pai de verdade. Essa verdade ecoava em sua mente, mais forte do que qualquer julgamento. Após os procedimentos formais, Rafael saiu do tribunal com as crianças ao seu lado. Ao sentir o sol no rosto novamente, respirou fundo. O ar fresco da manhã parecia mais leve, e as ruas da pequena cidade tinham um brilho diferente. Sofia, sempre curiosa, puxou a mão de Rafael. Papai, podemos tomar sorvete agora? Rafael riu, o som leve e solto como há muito tempo não fazia. Claro que podemos, princesa, respondeu, pegando Lucas no colo. Enquanto caminhavam juntos em direção à sorveteria mais próxima, Rafael sentiu que a vida estava finalmente voltando aos eixos. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia com certeza que lutaria todos os dias por seus filhos. Eles eram sua razão de viver, e agora, mais do que nunca, ele tinha a certeza de que eles permaneceriam em seus braços. O sol brilhava alto no céu, e o dia de alguma forma parecia mais claro. Apesar da vitória de Rafael, a sombra de Miguel ainda pairava sobre ele nos dias que seguiram a decisão judicial. Rafael sabia que Miguel não aceitaria a derrota facilmente. As palavras frias de Miguel ecoavam em sua mente desde o tribunal, e ele estava certo de que aquele homem faria uma última tentativa de retomar o controle. Mas o que Rafael não esperava era que a verdade finalmente cobraria seu preço. E Miguel, ao invés de lutar, cairia ainda mais profundamente em sua própria armadilha. 2 semanas após a audiência, Rafael recebeu um telefonema de Dr. Caio. A voz do advogado estava firme, mas com um tom de surpresa contida. Rafael, eu tenho notícias. Acabei de receber a confirmação de que Miguel tentou forjar documentos durante o processo para fortalecer seu caso. Rafael sentiu o estômago revirar. Documentos falsos? Como assim? Dr. Caio explicou que durante o julgamento, Miguel havia apresentado documentos que supostamente provavam que ele havia tentado entrar em contato com Marina nos últimos anos, querendo conhecer os filhos.
Porém, uma investigação mais profunda revelou que esses papéis eram falsificações grosseiras. O advogado de Miguel também havia sido envolvido no esquema, mas ao perceber que seriam descobertos, confessou a participação de Miguel na tentativa desesperada de manipular o sistema judicial. Miguel será processado por falsificação de documentos e perjúrio, continuou Dr. Caio. Além de perder qualquer chance de contato com Sofia e Lucas, ele agora enfrenta penalidades legais. Ele pode até pegar prisão, Rafael. Ao ouvir isso, Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, deixando as palavras penetrarem. Não havia satisfação na derrota final de Miguel, apenas uma sensação de encerramento. Rafael havia vencido, não apenas pela lei, mas pela verdade. Miguel, que havia traído Marina e abandonado seus filhos, agora pagaria pelas mentiras e pelo egoísmo que o definiram durante todos esses anos. Nos dias que se seguiram, as notícias sobre Miguel se espalharam pela pequena cidade. Comentários sobre sua tentativa de falsificar documentos e as consequências legais que enfrentaria logo circularam. Ele se tornou uma figura de desprezo, isolado pela vergonha e pela condenação social. Rafael, por outro lado, sentiu que finalmente o capítulo de Miguel em suas vidas havia sido fechado. Uma tarde, enquanto Rafael observava Sofia e Lucas brincando no quintal, ele sentiu uma profunda paz interior. O peso de Miguel, que o assombrara por tanto tempo, havia sido removido. Mais importante, ele sabia que seus filhos estavam a salvo. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eles nunca teriam que conhecer a escuridão que Miguel trazia consigo. Ao olhar para o horizonte, Rafael sabia que o futuro seria difícil, mas sem Miguel, ele poderia reconstruir a vida com seus filhos em paz. O castigo de Miguel foi merecido e justo, e agora, finalmente, Rafael poderia seguir em frente. Os dias que se seguiram ao escândalo de Miguel trouxeram uma sensação de renovação à vida de Rafael. O peso que por tanto tempo havia esmagado seu coração foi finalmente substituído por uma leveza que ele quase não lembrava que podia sentir. A notícia da punição legal de Miguel e o afastamento definitivo da vida de Sofia e Lucas garantiam a Rafael uma tranquilidade há muito perdida. Ele sabia que, pela primeira vez desde a morte de Marina, sua família estava segura. Em uma manhã ensolarada, Rafael acordou com os sons familiares de risadas vindas do quintal. Ele se levantou com mais disposição do que nos meses anteriores, observando pela janela Sofia e Lucas correndo descalços pela grama verde e molhada de orvalho. Era uma visão simples, mas que lhe aquecia o coração. Os gêmeos, com suas risadas puras e livres de preocupação, eram a personificação de tudo que Rafael havia lutado para proteger. Ele saiu para o quintal, onde o sol ainda baixo iluminava tudo com uma luz suave e dourada. O quintal era cercado por árvores frutíferas que Rafael havia plantado ao longo dos anos, e o aroma doce das flores de laranjeira preenchia o ar. Dona Lúcia, como sempre, estava por perto, sentada em uma cadeira de balanço na varanda, observando os gêmeos com um sorriso sereno. "Bom dia, Rafael", disse ela, sem tirar os olhos das crianças. "Eles parecem estar tão felizes." "Bom dia, Dona Lúcia", respondeu Rafael com uma voz mais leve. "Eles merecem isso. Depois de tudo, eles merecem paz." Dona Lúcia olhou para ele com o olhar sábio e protetor que sempre transmitia. "E você também, Rafael. Você merece isso tanto quanto eles." Rafael assentiu, sentindo a verdade das palavras dela. Durante tanto tempo, ele havia se perdido no luto, na culpa, nas dúvidas e depois na luta para manter seus filhos ao seu lado. Mas agora, com Miguel definitivamente fora de suas vidas e a estabilidade de sua família restaurada, ele podia respirar com alívio. "Estava pensando em levar as crianças para o parque hoje", disse ele, observando Sofia e Lucas subindo em uma velha árvore. "Talvez a gente possa fazer um piquenique e passar o dia juntos. Eu sinto preciso passar mais tempo com eles, agora que tudo isso acabou." Dona Lúcia sorriu. "Isso soa perfeito. Eles vão adorar." Mais tarde, Rafael preparou uma cesta com frutas, sanduíches e suco. Ele colocou as crianças no carro e seguiu até o parque da cidade, um lugar simples, mas cheio de lembranças felizes. No caminho, ele ouvia as risadas dos gêmeos no banco de trás e sentiu uma alegria genuína. No parque, eles correram pelo gramado, escalaram brinquedos e, por um momento, Rafael pôde apenas observá-los, o coração cheio de gratidão. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Rafael se deitou no gramado com Sofia e Lucas ao seu lado. Eles observavam o céu mudar de cor, e por um instante, o mundo parecia perfeito.
Ele sabia que os desafios ainda existiriam, mas agora ele tinha uma nova perspectiva. O pior havia passado, e o futuro, finalmente, parecia promissor. De mãos dadas com seus filhos, Rafael sentiu que pela primeira vez em muito tempo, ele estava começando um novo capítulo em suas vidas. O medo, a dor e a incerteza haviam dado lugar à esperança e à paz. E isso era tudo o que ele precisava. O tempo passou, e aos poucos, Rafael se acostumou à nova vida, sem as constantes ameaças e tensões que Miguel havia trazido. A pequena casa que ele construíra com tanto esforço para Marina e seus filhos, agora parecia mais viva do que nunca. As paredes que antes refletiam sua dor e saudade, agora ecoavam as risadas alegres de Sofia e Lucas, que preenchiam cada canto da casa com sua energia e curiosidade incessantes. Era uma manhã ensolarada quando Rafael os levou para a escola, algo que havia se tornado parte da nova rotina. Ao chegarem, ele se agachou para ajeitar a mochila de Sofia e para dar um beijo em Lucas, que tentava esconder um sorriso tímido. "Vocês se comportem, hein?", disse ele, com o tom de pai afetuoso mas firme. "E lembrem-se de que estarei aqui esperando quando a aula terminar." Os gêmeos assentiram com entusiasmo e correram para o pátio da escola, deixando Rafael com um sorriso no rosto, sabendo que eles estavam crescendo mais felizes e seguros a cada dia. Ao voltar para casa, Rafael passou pelo canteiro de obras onde trabalhava. Ele ainda era pedreiro, e o trabalho, embora cansativo, lhe dava um senso de propósito e estabilidade. Naquele dia, no entanto, ele sentia algo diferente, uma tranquilidade que há muito não experimentava. O futuro, que antes parecia cheio de incertezas e medo, agora se revelava como uma página em branco, pronta para ser escrita com novas histórias. À noite, após o jantar, Rafael reuniu os gêmeos na sala de estar. Eles haviam passado o dia contando animadamente sobre suas aventuras na escola, e agora cansados, se aninhavam ao lado do pai no sofá. Rafael colocou um filme antigo, um dos favoritos de Marina, e enquanto as imagens brilhavam na tela, ele olhou para seus filhos, sentindo uma paz profunda. Lucas, sempre mais quieto, encostou a cabeça no ombro do pai, enquanto Sofia, com seus olhos curiosos, olhava atentamente para a tela. Rafael sorriu para eles, apertando-os com carinho. Ele sabia que a vida ainda traria desafios, mas depois de tudo que enfrentaram juntos, nada parecia impossível. Ele estava confiante em sua capacidade de criar um lar cheio de amor e segurança para os filhos. Nos dias que se seguiram, Rafael continuou reconstruindo sua vida com pequenos gestos. As manhãs com os gêmeos, o trabalho na obra, as visitas frequentes de Dona Lúcia, que sempre trazia uma palavra amiga e um prato de bolo recém-assado. A casa, que antes era um espaço de luto, havia se transformado em um lugar onde o amor e a esperança floresciam novamente. Certa tarde, enquanto observava Sofia e Lucas brincarem no quintal, Rafael percebeu o quanto havia mudado. Ele não era mais o homem atormentado pelo medo de perder seus filhos, nem o viúvo preso no passado. Ele agora era um pai confiante, determinado a seguir em frente, sabendo que o amor que sentia por Sofia e Lucas era o que o guiaria para qualquer futuro que estivesse por vir. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de rosa e laranja, Rafael se permitiu um momento de reflexão. Ele sentia que, finalmente, havia encontrado a paz que tanto buscara. Seu coração, que antes carregava o peso da incerteza, agora estava cheio de esperança e certeza de que o futuro dele e de seus filhos seria brilhante.